Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 105.500 dólares neste exato momento. Bitcoin segue em valorização. Altcoins começam a se recuperar muito bem graças à queda da dominância. O mercado está respondendo à propensão ao risco. Guerra se encerrando e os mercados de risco começam a se beneficiar. Tudo começa a ficar interessante, lindo, bacana, tudo começa a subir, mas eu quero te trazer alguns alertas e é neste momento que é o mais importante que você deve pensar em caixa, dinheiro para oportunidades, dinheiro para o dinheiro, dinheiro para o pior cenário, dinheiro para o dinheiro não, dinheiro para o pior cenário. Luan, como que você pode falar em pior cenário agora que as coisas estão andando, o mercado começa a se recuperar, o Bitcoin pode acelerar e as altcoins podem se recuperar rapidamente? Como é que você vai me falar de pior cenário? Mudou de ideia? Mudou de ideia como troca de cueca? Não, não mudei de ideia. É óbvio que a minha visão é que a maior probabilidade é sim a gente ter acelerações assim que o Bitcoin romper os 109. Mas é quando tudo está ficando muito legal que eu tenho que te lembrar que o caixa é vital e realizar lucro é a única forma de você ter caixa. Então, sem script, sem nada preparado, a gente vai falar sobre caixa neste vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã e nos próximos dias. A gente vai separar uma série de ativos para avaliar e os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Lembra o que aconteceu ontem? Na verdade, antes de ontem, no domingo. Meu Deus do céu, é bear market agora, vou vender tudo, no fundo estou morrendo de medo. Medo, oportunidade. Não me fale de oportunidade. Quando eu falo oportunidade, a palavra oportunidade parece que eu estou xingando alguém e, gente, o ódio com a palavra oportunidade mostra que você não tem caixa. Ponto. O ódio com aquela que realmente é uma oportunidade, no medo, denota que você tem menos dinheiro guardado para os cenários ruins do que você deveria ter. Mas, como tudo na vida, o momento ruim chega ao fim e o momento bom começa. E é no momento bom que você tem que pensar nos momentos ruins. Isso é algo da vida. Você está ganhando bastante dinheiro. Será que você sempre vai ganhar dinheiro? Só que você não pensa isso quando você está ganhando bastante dinheiro. É quando você está numa situação apertada, quando o trabalho não está andando da forma correta, quando a empresa não está vendendo, que você começa a pensar, putz, se eu tivesse uma grana guardada, se eu não tivesse gastado todo aquele dinheiro, eu estaria muito melhor ou muito mais confortável. O caixa é exatamente isso. Se você escutar algum amigo seu falar de oportunidade quando você está sem grana, você provavelmente vai xingá-lo, ou pelo menos vai ficar bem estressado. Essa é a verdade. Quando você tem dinheiro, nenhuma oportunidade aparece. Caramba, que loucura! Mas a realidade é que essas oportunidades aparecem no pior cenário possível. E aquela máxima de que quem tem dinheiro ganha dinheiro e quem não tem acaba ficando no limbo é uma verdade. Porque quem tem dinheiro acaba sempre tendo o quê? Uma estratégia e um equilíbrio nos seus investimentos, ou no seu trabalho, ou até uma organização financeira que permite que o mesmo tenha uma reserva de oportunidade. E é aí que aparecem esses negócios. Porque entenda, negócio bom não aparece na melhor situação do mundo. E é exatamente o que acaba acontecendo no mercado financeiro. Pensa comigo, as melhores oportunidades vão aparecer quando todo mundo quer comprar? Ou quando ninguém quer comprar? Quando ninguém quer comprar é porque tem alguma coisa que está acontecendo. Pode ser uma guerra, pode ser uma tarifa, pode ser alguma incerteza de alguma coisa. Quando o mercado está no limbo,
ninguém quer comprar, é que a gente tem que olhar com muito carinho. Ser contraintuitivo. Mas como é que eu vou ser contraintuitivo se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou aproveitar a oportunidade daquele imóvel barato se eu não tenho dinheiro? Não tem como, não é verdade? Então, o caixa, ele serve para que você possa aproveitar as oportunidades quando o mercado está destruído. Simples. E quando você estiver muito bem, que é quando o mercado está subindo, você tem que lembrar que, peraí, e se der errado? E se der ruim? E se o mercado fizer um pullback? Quando a gente está investindo no mercado cripto, a gente tem que entender que o mercado ele é dividido em categorias. Tem o Bitcoin e o resto. O Bitcoin, por si só, ele é muito mais volátil do que muitos ativos que muitos estão acostumados. Então, o Bitcoin, ele valoriza e desvaloriza 10% assim, em uma semana. É plausível, é tranquilo. Para algumas pessoas, 10% subiu ou caiu, meu Deus do céu. Quando você está em altcoins, 10% é o movimento que pode acontecer em 15 minutos. Subir e descer, ou subir, descer e subir de novo. Isso é natural, é normal. Quanto maior o risco, maior a volatilidade. E quanto maior a volatilidade, mais atenção você tem que ter com o seu caixa. Poxa, Alan, mas caixa, eu não tenho como ter caixa e ficar colocando dinheiro o tempo todo. Pera aí. Se você está acreditando que caixa é um valor, você está se enganando. Você não deve entender o caixa e o seu portfólio como um valor fixo. 100 mil reais. Eu tenho 10 mil de caixa. Pô, eu vou investir esses 10 mil, vai acabar meu dinheiro? Não. Se você tem 100 mil e 10%, já fiz o spoiler, e 10 mil é o seu caixa, você tem 10% de caixa. Se os seus investimentos subirem para 200 mil, para 180 mil, para 190 mil, você tem que fazer o quê? Você tem que ajustar o seu caixa, proporcionalmente. Entende? Vou te dar um exemplo prático. O caixa não é um número. O caixa não é 10 mil. Não é. O que é o caixa? O caixa é um percentual do seu investimento total. Então aqui você tem 5 mil investido e você tem 5 mil de caixa. Esse 5 mil representa o quê? 50%. Tá? Maravilha? Maravilha? Vamos lá, vamos calar a boca do meu celular aqui. Maravilha? 10 mil, 5 mil é caixa, é investimento, 5 mil é caixa. Você tem 5 mil para investir? Não. Você tem 50% de caixa. 50% de caixa. É isso aqui que você tem. Se os seus investimentos dão muito bem e você vai para 15 mil. Você tem 15 mil aqui, tá? E você tem ainda os mesmos 5 mil de caixa. Aqui você tem o quê? Você tem agora um portfólio não com 10, você tem um portfólio total com 20. Vamos puxar aqui para ficar bem didático. Você tem 20. 20k. Certo? Então, esses 20 mil aqui te colocam com um caixa de 25%. Então, caiu o seu caixa para 25%. O que você deve fazer para manter o seu caixa em 50%? Você tem que fazer o seguinte, você tem que transformar esse caixa em 10k. Ou seja, você vende 5 mil dólares dos seus investimentos. Você coloca no bolso. Por quê? Você quer manter 50% de caixa. E os 50% de caixa só são... É um número muito específico para cada um. Tá?
Você pode ficar tranquilo com 10, 20, 30, 5, algumas pessoas 70. Isso varia também conforme o mercado evolui. Mas o ponto é, o caixa ele vai permitir que você tenha a tranquilidade. E eu te explico por quê. Se você vender aqui, ó, vender aqui 5K, você vai ficar com 10K investimento, tá? Mais 10K de caixa. O que acontece com os seus investimentos? Se você acabar vendo este dinheiro aqui cair, corrigir, queda para 5 mil. 5 mil. Ou seja, uma queda de 50%. Ah, Luan, queda de 50%? Dá uma olhada aí nas suas altcoins, o quanto elas podem ter de volatilidade. Tá entendendo? Eu não preciso nem te explicar isso, é óbvio. Volatilidade extrema, sobe 4 vezes, cai 70%, volta lá para o 0 a 0. O que acontece quando você está vendo o seu portfólio aqui, mas o seu caixa aqui? Opa, peraí, desequilibrou. Você não tem mais 50% de caixa, você tem 2/3 de caixa. Então você pode fazer o seguinte, peraí, eu quero manter os meus 50% de caixa, não é verdade? Você simplesmente vai pegar e vai enviar este dinheirinho aqui, tá? Este dinheirinho aqui para cá. Se está em 2/3 e você quer diminuir para 50%, você vai enviar 2,5 para cá, 2,5K, e vai ficar desta forma com 7,5, vou fechar aqui desta forma que vai ficar mais claro. 7,5 investido mais 7,5 de caixa. Ou seja, aqui no começo você colocou que enquanto o mercado subir, tendência de alta, em escadinha, ou seja, ele sobe, corrige, as altcoins podem subir, corrige, acumula, sobe de novo, corrige, acumula, até terem a sua mega aceleração. Eu quero ter 50% de caixa, é só um número simbólico. Você pode ver o seu perfil, o seu portfólio valorizar e você reajusta o seu caixa. E você pode ver o seu portfólio desvalorizar e ainda assim você mantém a sua proporção. Só que, olha a diferença. Olha só o que acaba acontecendo. Como você pegou esse caixa e alocou aqui quando os ativos tinham caído, esses 7,5 te colocam com uma quantidade de tokens muito maior do que originalmente você tinha, do que originalmente você pôde comprar. Eu te pergunto agora, se você pegar Ethereum, vou te dar um exemplo, e você colocasse 50% a mais de Ethereum no preço atual. Vamos dizer que você comprou a 4 mil dólares e agora você está tendo a disponibilidade de comprar em 2 mil dólares, tá? Eu sei que não é o valor do Ethereum, mas 2 mil dólares. Mesmo que você esteja ainda em drawdown, o seu preço médio ele cai absurdamente. Cai absurdamente. E você tendo uma visão de alta no Ethereum, o que acontece quando ele de fato começa a ter uma aceleração? Essa capacidade de mais tokens somado a um preço médio mais baixo maximiza muito o seu ganho, sem que você perca a proporção dos 50-50 que você tinha escolhido no começo. É somente desta forma, nesta gestão, que você será capaz de olhar para isso daqui, ó, olhar para isso daqui e falar, cara, isso aqui é uma oportunidade. É isso aqui que é a oportunidade que eu expliquei no começo. Somente quando a gente olha de forma amedrontada, podemos dizer assim, para a valorização,
Ou seja, a gente olha com o pé no chão para a valorização do portfólio, que a gente vai lembrar de realizar lucro. A realização de lucro, ela serve para os tempos ruins, não para os bons tempos. E saiba, comprar quando cai é fichinha comparado a vender quando sobe. É fichinha. Mas se você não vender quando sobe, ou seja, não guardar dinheiro quando você está com grana real, ao invés de você comprar um carro esportivo ou se endividar absurdamente no cartão de crédito, você separar uma parte para uma reserva, para uma segurança, é neste momento que você vai estar se colocando de uma forma tranquila para o cenário ruim. Ou seja, o cenário ruim que pode te abrir a oportunidade. Ô Rogério, eu tô com aquele carro lá, não consigo pagar, cara. Pô, eu pago metade. Assim que são os negócios. Pô, tem um amigo meu que tá enforcado, aquele apartamento que era de 500 mil tá saindo por 300. E aí? Poxa, eu tenho dinheiro para oportunidade. O cara tá enforcado. Toma. Estes são os melhores negócios, mas só aparece para quem tem dinheiro. E aparece quando? Quando é o pior momento. Eu quero que você tente correlacionar isso com o mercado. Os melhores negócios aparecem quando a situação não está boa. A situação não é boa para as altcoins. Começam a melhorar. Poxa, sim, começa a subir. Só que as pessoas vão esquecer do que eu estou falando aqui quando a gente fizer esse movimento. A maior probabilidade é este movimento aqui, quando a gente romper? A gente precisa romper, ponto. Se não romper, a gente vai voltar para aquela área que eu discuti no último domingo. E se você não está me acompanhando, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um de novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. Tô aqui todo dia. Mas, importante, quando isso aqui acontecer e a dominância cair e tudo mais, as pessoas não vão lembrar. É lua infinita e tudo mais. E se, preste atenção, eu não estou apostando contra, eu estou te falando para você ter um equilíbrio. Um equilíbrio, você tem que ter uma parcela de caixa que te deixe confortável. Quando o mercado subir pra caramba e o seu portfólio fizer este movimento aqui, este movimento aqui, tá? Que o seu caixa cai bastante, vai realizando pontualmente. Tá? Tem, obviamente, métricas, tem indicadores que eu utilizo e apresento todos para os meus integrantes, tá? Prêmio e desafio, mas quando você começar a ver muita euforia, os ativos fazendo clímax no volume, tudo começando a ficar muito bom, lembra do que eu estou falando agora. Poxa, se eu me preparar para o pior cenário, talvez eu possa me colocar numa posição muito boa. Eu possa aproveitar as oportunidades que irão aparecer. Mais uma vez, oportunidade só aparece no momento ruim. Não vai aparecer oportunidade quando está tudo muito bom. Lembra disso. A gente ainda está numa fase, sim, que a gente precisa confirmar esse rompimento. As altcoins estão desvalorizadas e para quem entende e obviamente tem uma visão específica do mercado de alta com rotação de dinheiro, pode ser uma oportunidade. Mas essa palavra só vai servir para quem está com o caixa. Então, assiste a aula que está aqui na descrição, é a aula de caixa infinito, ela é muito mais didática. E lembra disso, aquele tio rico, aquele primo não sei o que, ou você mesmo, você só aproveita de oportunidades que te deixam mais rico, e essas pessoas também só aproveitam oportunidades que as deixam mais rico, porque elas têm dinheiro quando as coisas estão ruins. Sabem aproveitar. Este é um jogo de longo prazo. Esquece o curtíssimo prazo. Sim, todo mundo que investe em altcoins está esperando a out-season e tudo mais e tal. Mas se você não evoluir neste período, quando você sair com muito dinheiro, presta atenção. Você vai se enfiar em alguma coisa que você vai perder todo esse dinheiro. Quando chegar o bear market, você não vai ter um centavo. É o que acontece, é o que vai acontecer. Então, lembre-se disso também para outras coisas. Plante, invista no seu conhecimento, porque faz diferença. Investir em conhecimento faz diferença. É investindo no conhecimento, entendendo esses pontos, que você consegue o quê? Poxa,
tá subindo, eu tô com esses indicadores aqui, eu vou fazer realizações pontuais. Quando cai e todo mundo começa a xingar todo mundo odeia o mercado, todo mundo, é o Trump, é isso, é aquilo e tal, todo mundo entra no desespero, é que você que tem o caixa, você olha e fala assim, mentira, isso aqui é um presente, entendeu? E aí se você fala isso e as pessoas ficam bravas, talvez você esteja no caminho certo, mas é somente com essa base que você consegue ser o contra-intuitivo, não ter emoção. Então pense no caixa de uma forma muito carinhosa. É ele que vai permitir que você tenha noites de sono tranquilas, certo? Então pensa nisso e se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve, deixa o like e participa lá do nosso grupo geral. O link está na descrição do vídeo. Nosso grupo gratuito. Tem muito insight, estratégia, análise e tem também acesso às corretoras que eu utilizo. Bybit e Bitget, que estão em várias campanhas e agora a Bybit permite que você possa investir em ações. Quer comprar MicroStrategy, Tesla, Apple, quer investir no petróleo, que foi muito falado nesses últimos dias, quer investir no ouro, confere a Bybit. E para você aproveitar diversas campanhas e diversos bônus, você pode contar com elas exclusivamente abrindo conta com o nosso link. Então, eu vou deixar na última mensagem do nosso grupo, link das duas corretoras. E se você quiser investir também em ações americanas e tudo mais, você pode abrir conta na Bybit com o link que vai estar à disposição lá na mensagem. Combinado? E é claro, você quer agora investir em conhecimento. Realmente, depois de ficar aqui 22 minutos escutando eu falar, você quer realmente investir em conhecimento? Quer entender essa importância do caixa? Quer entender a importância de você ter um equilíbrio, de ter uma parcela de Bitcoin, de escolher como escolher os ativos? Será que a gente ainda tem espaço? Quer entender quais são os parâmetros para a gente identificar topo e vender, como vender, metodologia para comprar, metodologia para vender, estratégias, planos de investimento semanais, a gente atualiza esses planos toda semana para que todo mundo esteja preparado. Quer ter acesso ao meu portfólio, quer ter acesso ao suporte 1 para 1 comigo e muito mais, diversas aulas te dão base? Clica no primeiro link da descrição. Para você participar do grupo geral é o segundo link da descrição. Quer saber mais sobre o nosso time Premium e Desafio? Clica aqui no primeiro link da descrição, vai abrir um chat para você e o nosso time vai te enviar todas as informações para você participar. Mas se você enviar um oi nesse chat e o time vai te encaminhar todas as informações e responder as suas dúvidas. Custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. Eu volto a qualquer momento com atualizações e, é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.